Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa 12ª aula. Essa semana foi meio corrido, desculpa, demorou para gravar, mas vou tentar sempre que possível fazer aí o maior número de gravações. Nós estamos ainda no 30% do livro. Quer dizer que provavelmente a gente vai ter pelo menos umas 30 aulas, eu acho, né? Se seguir aí nesse ritmo. Bom, se você acabou de chegar, volta lá para a primeira, assiste tudo em ordem para você não perder nada do conteúdo e do que a gente está falando. Vamos dar continuidade aqui nesse capítulo que está muito interessante. Você não é responsável pelo que o mercado faz ou deixa de fazer, mas você é responsável por tudo o que mais resulta de suas atividades de trading. Aí, já começou com paulada. Você é responsável pelo que aprendeu, assim como por tudo o que ainda não aprendeu e que está à espera de ser descoberto por você. O caminho mais eficiente para descobrir o necessário para ser bem-sucedido é desenvolver uma atitude vencedora, por se tratar de uma perspectiva eminentemente criativa. A atitude vencedora não só o abre para o que você precisa aprender, ela também lhe incute o tipo de mentalidade mais conducente a descobrir alguma coisa que nenhuma outra pessoa jamais experimentou. Então veja quanta responsabilidade ele está jogando em cima de você, né? Parte da sua mentalidade, esse desejo de descobrir, de arriscar, de se conhecer, de atingir limites que outras pessoas ainda não foram capazes de atingir dentro desse mercado. Desenvolver uma atitude vencedora é a chave para o sucesso. O problema de muitos traders é que ou eles acham que já tem essa atitude vencedora, quando não tem, ou esperam que o mercado desenvolva neles essa atitude, oferecendo-lhes posições vitoriosas. Então é importante, né, lembrar disso. A pessoa acha que é o mercado que vai fazer ela ser vencedora e que é ficar só vencendo, só tendo alguém que faz você ser vencedor. Não é isso que faz você ser um vencedor consistente, é a forma de pensar, porque você não vai vencer sempre. Então o que você faz quando você está perdendo? Tudo vai depender da sua mentalidade. Você é responsável por desenvolver sua própria atitude vencedora. O mercado não o fará por você e quero ser o mais enfático possível. Nenhuma análise de mercado compensará a falta de uma atitude vencedora se você não a tiver desenvolvido. Compreender o mercado lhe dará o trunfo de que você precisa para engendrar algumas operações exitosas, mas esse trunfo não o converterá em vencedor consistente se você não estiver imbuído de uma atitude vencedora. Eu só vou salvar essa parte aqui, que o mercado não fará isso por você, né? E a análise técnica não vai compensar essa falta. Você precisa trabalhar na mentalidade, não é o excesso de estudos, a gente já falou sobre isso. Por certo, seria possível argumentar que alguns traders perdem porque não conhecem bastante o mercado e, portanto, em geral, escolhem as operações erradas. Por mais razoável que pareça esse argumento, minha experiência tem mostrado que os traders com atitudes derrotistas escolhem as operações erradas, não importa quanto saibam sobre o mercado. Em todo caso, o resultado é o mesmo, eles perdem. Por outro lado, os traders com atitude vencedoras, que não sabem praticamente nada sobre o mercado, podem escolher operações vencedoras. E se eles souberem muito sobre o mercado, podem escolher ainda mais operações vencedoras. Então, ou seja, a mentalidade tem um impacto direto na quantidade de operações vencedoras que você vai ter e como que você vai lidar com isso. Se você quiser mudar sua experiência com os mercados de temerosa para destemida, se você quiser mudar seus resultados de uma curva patrimonial errática para outra em ascensão contínua, o primeiro passo é assumir a responsabilidade e não esperar que o mercado lhe ofereça qualquer coisa, nem faça qualquer coisa ao seu favor. Então, parar de ficar esperando que alguma coisa ou alguém faça algo por você. A decisão é sua responsabilidade, é você que precisa fazer alguma coisa para melhorar. Vai estudar, vai fazer terapia, vai ler livros sobre psicologia do trader, faz o que precisa. A responsabilidade está em você para conquistar isso. Se você resolver a partir de então fazer tudo isso, o mercado não mais será seu adversário. Se você parar de brigar com o mercado, o que realmente significa parar de brigar consigo mesmo, você se surpreenderá com a rapidez com que reconhecerá exatamente o que precisa aprender e a rapidez com que aprenderá. Olha que legal isso aqui. Vou até salvar. Se você parar de brigar com o mercado,
o que realmente significa parar de brigar com você mesmo, você se surpreenderá com a rapidez com que reconhecerá exatamente o que precisa aprender e a rapidez com que aprenderá. Então, só quando você sair de dentro da sua cabeça e achar que existe algum tipo de briga que você está desenvolvendo aí com o mercado, essa ideia de que está fora de você, e aí você fica na frente daquele computador criando diversas ilusões e brigando com essas fantasias, enquanto você não conseguir alinhar isso, você não vai conseguir desenvolver aquela atitude necessária para que você aprenda com esses erros, né? E que você identifique esses erros como sendo seus, erros da sua escolha, da sua forma de pensar. E na hora que você estiver disposto a fazer isso, você não só vai reconhecer, como você vai conseguir desenvolver e aprender muito rápido como lidar com todas essas coisas. Porque o primeiro passo sempre é a aceitação. Se você não está aceitando que tem alguma coisa errada, se você não aceita que você tem defeitos e problemas psicológicos e comportamentais que afetam o seu dia a dia, a sua rotina, você não vai trabalhar neles, eles não vão melhorar e você vai continuar naquele 0 a 0 ou sempre perdendo tudo que demorou meses para conquistar. Então você precisa ter essa mentalidade de querer estar sempre se enxergando, reconhecendo os seus erros e melhorando cada um deles. Sem isso, o trader consistente não existe aí nos planos, né, para o seu futuro. Assumir responsabilidade é a pedra angular da atitude vencedora. Bom, ele já acabou colocando a cereja no bolo de tudo que eu acabei de falar. E agora a gente vai começar o 4º capítulo, olha que legal. Finalmente acabamos o 3º capítulo, vamos começar no 4º. Aí o 4º capítulo se chama Consistência, um estado mental. Ó, acho que vai ser bom, hein? Espero que depois de ter lido os primeiros 3 capítulos você esteja percebendo que só atuar como trader não significa ter aprendido as maneiras adequadas de encarar o que você está fazendo. Como já salientei várias vezes, o que distingue os melhores traders de todos os demais não é o que eles fazem ou deixam de fazer, mas antes como eles pensam e sobre o que fazem e o que pensam quando fazem. Então veja que está tudo na forma de pensar as coisas. Falei isso nas aulas anteriores. Para você mudar a forma de sentir, você precisa mudar a forma de pensar. Se o seu objetivo é operar como um profissional e ser um vencedor consistente, você precisa partir da premissa de que as soluções estão na sua cabeça, não no mercado. Consistência é um estado mental que, no âmago, consiste em adotar certas estratégias de pensamentos fundamentais exclusivas de trading. A experiência com umas poucas operações vencedoras pode convencer quase todo mundo de que trading é fácil. Lembre-se de suas primeiras experiências, remonte às operações que trouxeram uma torrente de dinheiro para sua conta, quando tudo o que você fez foi tomar uma decisão simples de comprar ou vender. Agora combine a sensação extremamente positiva que o acometeu ao executar uma operação vencedora e ao ganhar dinheiro sem fazer força. E é quase impossível não concluir que ficar rico como trader é fácil. Porém, se de fato for assim, se trading for tão fácil, então por que será que é tão difícil dominar as operações de mercado? Por que será que tantos traders estão esgotados, às voltas com contradições óbvias? Se for verdade que trading é fácil, e os traders sabem disso porque tiveram experiências diretas de como é fácil e espontâneo, como também é possível que eles não consigam aplicar o que aprenderam sobre o mercado para ganhar dinheiro continuamente em trading? Em outras palavras, como explicar a contradição entre nossas crenças sobre trading e os nossos resultados reais em trading ao longo do tempo? Aí vem um subtítulo chamado Refletindo sobre Trading. As respostas estão todas na maneira como você encara a atividade de trading. A ironia é que suas operações de mercado podem ser tão divertidas e espontâneas quanto vez por outra tem sido a sua experiência com trading. Mas experimentar continuamente essas qualidades é função de suas perspectivas, de suas crenças, de suas atitudes ou de sua mentalidade. Escolha os termos com que você se sente mais à vontade. Todos se referem à mesma coisa. Sucesso e consistência são estados mentais. Da mesma maneira como felicidade, diversão e satisfação podem ser classificados dessa forma. Vamos lá. Sucesso e consistência são estados mentais. Da mesma forma como felicidade, diversão e satisfação podem ser classificados dessa forma.
Então lembra, não está fora, não é ficar recebendo pequenos estímulos externos que definem o que é felicidade, que definem o que é sucesso, que definem o que é consistência. É a minha forma de pensar, é a minha forma de agir, é a minha forma de ser todos os dias. Então é uma maneira, né? Então isso aqui vem falando sobre aquela atitude vencedora, a forma de você pensar dentro dessa atitude vencedora. Seu estado mental é subproduto de suas crenças e atitudes. Você pode tentar desenvolver consistência sem as crenças e atitudes adequadas, mas seus resultados não serão diferentes se você tentar ser feliz quando não está se divertindo. Quando você não está se divertindo, pode ser muito difícil mudar de perspectiva e de repente passar a curtir a vida. Obviamente, as circunstâncias de sua situação podem mudar de súbito, de alguma maneira que o leve a sentir alegria. Nesse caso, porém, seu estado mental será o resultado de uma mudança em suas condições externas, não a consequência de uma mudança interna em sua atitude. Se você depender das condições e circunstâncias externas para ficar feliz, de modo a sempre curtir a vida, então é extremamente improvável que você sempre sinta a felicidade. No entanto, você pode aumentar muito a possibilidade de ser feliz, desenvolvendo atitudes descontraídas e, mais especificamente, trabalhando para neutralizar as crenças e atitudes que o impedem de se divertir ou de curtir a vida. Alcançar sucesso consistente como trader funciona da mesma maneira. Você não pode depender do mercado para ser consistentemente bem-sucedido. Da mesma maneira como você não pode depender do mundo exterior para ser consistentemente feliz. Acabei de falar disso, não está do lado de fora. As pessoas felizes de fato não precisam fazer nada para isso. Elas são pessoas felizes e realizadoras. Uma tradução estranha de novo. Os traders que sempre alcançam o sucesso são consistentes, como expressão espontânea de sua própria natureza. Por isso, não precisam se esforçar para serem consistentes. Eles são consistentes. Então veja, não tem um esforço para ser consistente. A pessoa já é consistente, ela pensa de forma consistente. Ela já é assim na sua forma de agir, né? Então, ela provavelmente já desenvolveu isso antes de estar no mercado, ou aprendeu a desenvolver isso no mercado ou por causa do mercado. Mas a mentalidade dela está no lugar certo, então ela não sofre em tentar ser consistente. As pessoas que estão sofrendo em tentar ser consistente é porque ainda não entenderam como de fato colocar isso em prática, ainda estão lutando contra prazeres e dores, né, e crenças e fantasias que desenvolveram no passado e agora já fazem parte de você. Então muito cuidado com isso, tá? É sempre a forma de pensar que precisa ser trabalhada. Por isso não precisam se esforçar para serem consistentes, eles são consistentes. Essa nuance pode parecer abstrata, mas é vital que você compreenda essa diferença. Ser consistente não é algo que se tenta ser, porque o próprio ato de tentar nega a sua intenção, pois mentalmente o afasta do flow de oportunidades, diminuindo sua probabilidade de vencer e aumentando sua probabilidade de perder. Então foi o que eu acabei de falar. Se você está tentando ser consistente e isso está doloroso, então já nega o próprio processo em si, né? Porque isso já era para ser um estado, um flow natural da sua maneira de pensar. Lembrando que você pode construir isso, tá, gente? Então se você não é consistente, nunca foi consistente na vida, né? Começava a academia, começa a estudar alguma coisa, começa a, sei lá, aprender algum instrumento, Se você não aprendeu a desenvolver a capacidade de ser consistente, você vai precisar desenvolver em algum momento, né? E é por isso que é importante até você, às vezes, ter um recurso de um profissional, um psicólogo, uma psicóloga, para te ajudar a entender, né, como que você vai construindo isso em pequenos passos. E aí uma dica que eu já dou é tudo uma questão de propósito. Você só consegue ser consistente se você tem um propósito, né? Sem propósito você vai parar, porque você vai passar aquelas emoções iniciais das primeiras experiências e na hora que ficar difícil você não tem a força para fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não sente vontade de fazer. Então o que te torna consistente é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando as suas emoções não querem fazer aquilo, mesmo quando a sua vontade não é fazer aquilo. Então você desenvolve essa capacidade de ser mais racional do que emocional. E isso é treino, né? Isso é um processo que precisa de muito treino e que ao mesmo tempo precisa de muito autoconhecimento, porque senão você não sabe exatamente o que precisa mudar em você para parar de te atrapalhar nesse processo, né?
Suas melhores operações foram fáceis e espontâneas. Você não precisou se esforçar para que fossem fáceis, elas eram fáceis. Não houve luta, você viu exatamente o que precisava e agiu com base nisso. Você estava imerso no momento, parte do flow de oportunidades. Quando está em flow, você não precisa tentar, porque tudo que você sabe sobre o mercado está disponível e acessível. Nada está bloqueado ou oculto de sua consciência, e suas ações parecem espontâneas porque não há luta ou resistência. Por outro lado, a necessidade de tentar sugere algum grau de resistência ou luta. Do contrário, você o faria de modo próprio, espontaneamente, sem tentar. Também indica que você está tentando obter o que quer do mercado. Embora pareça natural pensar assim, essa é uma perspectiva cheia de dificuldades. Os melhores traders se mantêm em flow porque não tentam explorar o mercado. Eles simplesmente ficam de prontidão para tirar proveito do que o mercado lhes oferece em determinado momento. É enorme a diferença entre as duas perspectivas. Então veja que legal ele explicando aqui essa diferença do trader que está forçando o mercado a tentar dar o que ele quer e o trader que está aceitando que o mercado está oferecendo aquilo e ponto final, né? Então muito disso vem daquela briga que as pessoas já têm de não respeitar suas próprias regras. Então por isso que eu falo, se você não está conseguindo nem respeitar o seu próprio operacional, então tem muita coisa básica ainda no fundamento da sua forma de pensar e de agir que precisa ser mudada. Se você não consegue fazer o básico, como que você vai alcançar os níveis mais altos ali das atitudes mentais que você precisa para vencer? Então muito cuidado se você ainda é aquele tipo de pessoa que fica forçando o mercado a te dar o que você quer. Tem a sua estratégia, pegou os pontos, saiu, não pegou, sai no loss. E é isso, é aquilo que o dia tinha para você. Desenvolver essa mentalidade de aceitar, de fazer com que o processo seja fácil, seja leve, não seja uma briga e uma luta toda hora, né? Essa briga e essa luta e essa resistência é o que vai te atrapalhar. E que vai provavelmente fazer com que você se mantenha no mesmo lugar, sem crescer, sem alcançar aquilo que você espera. No capítulo 3, ilustrei rapidamente como nossa mente está configurada para evitar tanto a dor física quanto a dor emocional. Se você opera sobre a perspectiva de tentar conseguir o que quer ou o que espera do mercado, como fica a situação quando o mercado não se comporta de maneira que corresponda às suas expectativas? Seus mecanismos de defesa mental se ativam para compensar a diferença entre o que você quer e o que você não está obtendo, de modo a não sentir nenhuma dor emocional. Nosso cérebro é projetado para bloquear automaticamente informações ameaçadoras ou para encontrar uma maneira de atenuar essas informações, para nos proteger do desconforto emocional de que somos acometidos naturalmente quando não conseguimos o que queremos. Embora não o perceba no momento, você captará e escolherá informações compatíveis com as suas expectativas, de modo a preservar seu estado mental indolor. Então o que ele está dizendo aqui? Que naturalmente o nosso cérebro quer evitar a dor, quer fugir da dor. Isso aqui, mas é assim, é muito essencial que você entenda isso. O nosso cérebro está a todo tempo naturalmente tentando fugir da dor e do desconforto, a todo momento. E ele vai fazer isso utilizando todos os meios que forem possíveis. Então quando a sua operação não está dando certo e está chegando lá no loss, e você chega pertinho ali do loss, ou até já chegou no ponto de loss e você não sai, é porque o seu cérebro está inventando milhões de desculpas e formas de você continuar ali, porque se você realizar, é a hora que ele vai sentir aquele desprazer, ele vai sentir o desconforto, porque você perdeu, e o perder é ruim. Então muito cuidado com essa dinâmica natural do cérebro que vai te atrapalhar a longo prazo. Então, gente, importantíssimo vocês pensarem nisso, importantíssimo vocês lembrarem disso, porque existe essa luta natural de evitar a dor. Se você não prestar atenção que você está fazendo isso no seu dia a dia, você não vai conseguir ser consistente em nada. Então o seu cérebro também vai fazer isso na hora que você chega em casa e fala assim, putz, academia? Tô cansado, né? Queria sentar na TV, ficar passando ali o celular, sem fazer nada, sem pensar em nada. Então o seu cérebro ele sempre vai escolher o que é mais fácil, o que é mais confortável, o que gasta menos energia. Se você não tiver uma luta, um propósito, uma missão aí de construir alguma coisa, ele vai te levando a viver uma vida bem mediana, bem assim mais ou menos,
sem que você possa atingir nada de fato. Então, muito cuidado com isso. Não só para o mercado, como para a vida toda, tá? Sempre fica atento aí com o seu cérebro fingindo que está cuidando de você, mas na verdade está só te atrapalhando de alguma maneira. Todavia, no processo de tentar manter um estado mental indolor, você também se retira do flow de oportunidades e entra no âmbito do poderia ter, deveria ter, talvez tivesse, bastava que. Tudo que você poderia ter, deveria ter ou talvez tivesse reconhecido, mas que no momento pareceu invisível, agora, depois do fato consumado, se manifesta de maneira dolorosamente ostensiva, quando a oportunidade já muito se esvaiu. Para ser consistente, você precisa aprender a pensar sobre trading de maneira a não mais ficar suscetível a processos mentais conscientes ou inconscientes que o levam a obscurecer, bloquear e selecionar informações com base no que o deixará feliz, lhe dará o que você quer ou poupará da dor. A ameaça de se sentir dor gera medo, e o medo é a fonte de 95% dos erros que você tende a cometer. Por certo, você não pode ser consistente nem entrar em flow, se cometer erros repetidamente, e você errará se estiver receoso de não conseguir o que almeja ou espera. Além disso, tudo que você tentar fazer como trader será uma luta, e você terá a sensação de estar lutando contra o mercado ou que o mercado está atualmente, pessoalmente contra você. A realidade, porém, é que tudo está acontecendo em sua mente. O mercado não percebe a informação que disponibiliza, você sim. Se há alguma luta, é você quem está travando contra a sua própria resistência, conflitos e medos internos. Então deixa eu voltar para essa parte que é muito importante. A ameaça de sentir dor gera medo, e o medo é a fonte de 95% dos erros que você tende a cometer. Então, eu vou deixar isso bem claro, porque um monte de gente fala, Roger, mas eu não sinto medo, eu não sinto medo. Né? Você fala tanto de medo, mas eu não sinto medo. Na verdade, você sente, é que você ainda não entendeu que ele faz parte dessa dinâmica bem sutil do cérebro que está fugindo das sensações negativas, né, que não são positivas ou prazerosas para o seu corpo e para o seu cérebro. Então, toda vez que o seu corpo está fugindo disso, ao mesmo tempo existe aquela pequena quantidade que para muitos vai ser menor ou para outros vai ser mais intensa, mas aquela pequena quantidade de medo de que pode ser que realmente não vai dar certo, pode ser que realmente eu não vou ter o que eu quero, pode ser que o resultado não vai ser o que eu estou esperando. Então, mesmo que você não sinta e que não seja algo tão assim presente no seu pensamento, ele está sempre lá. E é esse medo, né, essa vontade de fugir dessa sensação desagradável que faz você cometer os erros, porque você não quer sentir aquilo. Então você não faz o que precisa ser feito, você não respeita as operações que você, né, desenhou antes de começar a operar. E aí é a hora que você começa a desenvolver os hábitos inconsistentes, né? Tudo aquilo que te atrapalha para de fato ter sucesso nesse mercado. Então entenda que existe uma porção, mesmo que seja pequena, de medo, todas as vezes que você está fugindo de uma sensação, de um comportamento ou de uma ação que não é aquilo que você esperava, não só no mercado como na vida. Então ele está sempre lá presente e isso pode de alguma forma estar te guiando e te atrapalhando, né, no seu dia a dia. Agora você talvez esteja perguntando a si próprio, como posso refletir sobre trading de maneira a não mais ter medo? E assim não mais ficar suscetíveis a processos mentais que me levam a obscurecer, bloquear e selecionar informações. A resposta é aprender a aceitar o risco. Aprender a aceitar o risco. Já falamos disso em outras aulas, né? Se você não entender de fato que você está no mercado de risco, que existe uma porcentagem de que nunca vai garantir a sua vitória, de que perder faz parte desse processo, de que perder faz parte do seu dia a dia, de que estar errado vai acontecer até o fim da sua vida dentro dessa profissão. Se você não aprender isso, você não vai conseguir vencer essa mentalidade, você não vai conseguir vencer esses pequenos medos, você não consegue fazer isso dar certo, tá? Agora a gente está no subtópico aqui, que é compreendendo realmente o risco. Desculpa, gente, apareceu a notificação, é melhor eu fechar porque eu não sei se vai travar aqui o microfone. Compreendendo realmente o risco.
Além das muitas questões referentes à responsabilidade que analisamos no capítulo 3, nada em trading é mais importante para o sucesso e mais mal compreendido que o conceito de aceitar o risco. Como mencionei no primeiro capítulo, a maioria dos traders, sempre equivocadamente, por estar envolvida na tarefa em si arriscada de entrar e sair de operações no mercado, está aceitando o risco. Repito que essa presunção não poderia estar mais longe da verdade. Então a pessoa acha que só porque ela está operando, só porque ela entrou numa operação, ela aceita o risco. Não, eu abro e fecho a operação aqui numa boa, Roger. Ó. Tá tudo certo, eu estou aceitando o risco. E aí ele está falando que isso aqui assim, não tem cabimento nenhum. Aí agora o que ele fala, aceitar o risco significa aceitar as consequências de suas operações, sem desconforto emocional ou medo. Vamos lá. Vou repetir para vocês. Aceitar o risco significa aceitar as consequências de suas operações, sem desconforto emocional ou medo. Ou seja, você só abrir ou fechar a boleta no mercado todos os dias, isso não significa que você de fato aceitou os riscos que o mercado envolve. O que de fato confirma que você conseguiu essa habilidade é quando você não sente o desconforto emocional ou medo durante as suas operações. É quando elas não trazem nenhuma dessas consequências negativas, ou até mesmo as positivas, né? Intensa alegria, adrenalina, tudo isso também vai fazer mal para você a longo prazo. Então, verdadeiramente aceitar o risco que esse mercado tem é quando você já não está mais emocionalmente sendo afetado pelas suas operações. Esse é um indicador, se você aceita o risco ou não. Então, fica aí a pergunta para você. Isso significa que você deve aprender a pensar sobre trading e sobre suas relações com o mercado, de maneira que a possibilidade de cometer erros, de sofrer perdas, de desperdiçar oportunidades e de deixar dinheiro na mesa não ative seus mecanismos de defesa mental e o retire do flow de oportunidades. Não lhe faz bem assumir o risco de montar uma operação se você estiver com medo das consequências, porque os seus medos influenciarão a sua percepção da informação e o seu comportamento, levando-o a engendrar a experiência em si que você mais teme, aquela que você está tentando evitar. Estou lhe oferecendo uma estratégia mental específica, composta de um conjunto de crenças que o manterá focado no momento presente e no flow de oportunidades. Com essa perspectiva, você não tentará obter alguma coisa do mercado nem evitar qualquer coisa. Em vez disso, você deixará o mercado se movimentar e estará a postos para explorar quaisquer situações que se manifestem como oportunidades. Quando você fica pronto para se valer de qualquer oportunidade, você não impõe limitações ou expectativas ao comportamento do mercado. Você fica totalmente satisfeito em deixar o mercado fazer qualquer coisa. Contudo, no processo de fazer qualquer coisa, o mercado criará certas condições que você percebe e define como oportunidades. Você então atua sobre essas oportunidades da melhor maneira possível. Mas seu estado mental não depende do comportamento do mercado e nem é afetado por ele. Se você aprender a criar um estado mental que não seja afetado pelo comportamento do mercado, a luta deixará de existir. Quando a luta interna termina, tudo fica fácil. A essa altura você pode aproveitar ao máximo as suas habilidades analíticas ou outras para finalmente realizar todo o seu potencial como trader. Então já vamos parar por aqui que o vídeo está chegando a 30 minutos. Então que legal isso aqui que ele falou, né? Quando a luta interna termina, tudo fica fácil, tudo vai fluir. Quando parar essa briga que existe aí dentro de você contra você mesmo, você vai conseguir de fato colher os benefícios dessa profissão, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Então eu sempre falo para as pessoas, né, nos meus treinamentos, nos meus livros, você está na frente de um computador, é uma tela com números que sobem e descem. Por que você está sentindo tanta coisa? Por que você está brigando, se estressando, gritando, pulando, batendo, comemorando, sentindo tanta adrenalina? Por que você está sentindo tanta coisa? É só uma tela com números, né? Então é importante todas essas questões para que você entenda quais são as crenças que estão te movendo e trabalhe nessas crenças até que você pare de brigar com você mesmo na hora que você está ali na frente, com tudo isso que fica acontecendo dentro de você. E na hora que você conseguir fazer isso, aí sim você vai ser capaz de construir aquilo que a gente chama
da atitude vencedora, a capacidade de ser consistente a longo prazo e de fazer o que precisa ser feito, independente daquilo que o mercado está oferecendo. Bom, gente, essa aula foi bem interessante, focada bastante aí nessa questão de como que se vive, né, a consistência mental e como que ela funciona na prática. E aí fica uma reflexão muito boa para vocês entenderem se vocês já estão lá ou se estão construindo, né, esse tipo de mentalidade e podendo aplicar isso no dia a dia, tanto no mercado quanto na vida. Bom, espero que tenham gostado e a gente se vê aí na próxima aula. Um abraço e até mais.